Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de televisão ou pela Sky, ou também pelas nossas plataformas no YouTube, nossas várias plataformas. Não só os irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também irmãos nossos de outras igrejas. Nós temos recebido participação de muitos grupos que têm assistido, são irmãos nossos, são sempre muito bem-vindos. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando nesse assunto que é o tema do nosso programa, o Ministério é Maior que a Vida. E hoje nós vamos continuar o assunto que nós já viemos tratando esses dias todos, novamente recebendo aqui o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus a todos. Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Hoje, a nossa linha, e nós temos conversado isso com os irmãos, a nossa linha é uma linha bíblica, né? Quando a gente fala, há muitas pessoas falando em igreja bíblica e tal. A igreja bíblica, para nós como igreja, por exemplo, é a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Ali você tem, e nós lutamos exatamente para ser a igreja do livro de Atos, porque Atos dos Apóstolos, muitos que escreveram sobre o livro de Atos dos Apóstolos diziam que o nome do livro devia ser Atos do Espírito Santo, né? Deus, né, o Espírito Santo usou os apóstolos. Nós vamos abordar hoje, nós estamos falando sobre ministérios, nós vamos falar por que Paulo, quando escreve aos Efésios, quando ele cita ministérios, ele coloca 5 tipos de ministérios. E que nós colocamos isso, né, nas nossas aulas, nas nossas apresentações, como a mão ali, né, que é a mão de Jesus. Eu queria começar, antes de trazer o debate aqui para Damiani e para o Guilherme, a primeira experiência no pós-ressurreição, né? Jesus esteve com os apóstolos depois da sua morte. Ao terceiro dia, ele se revela. Alguns, ele primeiro se revelou àquelas irmãs lá no túmulo, avisando que fossem lá para a Galileia, manda aquela mensagem para Pedro. Nós temos que conversar um pouquinho sobre. Já conversamos sobre isso, sobre Pedro? Já. E ficou um elemento, um dos apóstolos, como nós sempre falamos, nada que está na palavra é por acaso. Um deles ficou numa situação difícil com Jesus, porque os apóstolos estavam reunidos e alguém disse que Jesus tinha ressuscitado. O nosso irmão Tomé disse o seguinte: se eu não tocar, não era só ver, não. Eu não queria só ver, não. Se eu não tocar na mão dele e não tocar no lado dele, de maneira nenhuma eu vou crer. Exatamente. E é isso, Damiani, eu vou começar com você. Tomé, ele teve essa experiência. Voltando aqui, o Gamador diz, nada na palavra, né, está ali por um acaso, né? E interessante que ele teve essa experiência aí com o Senhor voltou ali, se apresentou ali, né? Eles estavam reunidos, a palavra diz, está aqui no verso, eu vou até ler o verso aqui, João, no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 27, diz assim: depois disse a Tomé, né, antes eles estavam reunidos, a portas fechadas, e Jesus se apresentou e disse: paz seja convosco. E depois ele chegou e disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Em medicina,
quando você aprende, quando você fez bioquímica, você sabe um pouco disso. Nós em medicina, quando saímos das cadeiras básicas, entramos na chamada cadeiras clínicas, que são as especialidades médicas, né? Você primeiro aprende aquelas cadeiras básicas, né? Anatomia, parasitologia, fisiologia, patologia, histologia, etc, etc. Bom, são as cadeiras chamadas, a gente chama de as cadeiras básicas. Há uma transição das cadeiras básicas para as cadeiras clínicas, gastroenterologia, urologia, pediatria, cardiologia, nefrologia, endocrinologia, são as cadeiras clínicas, tal, neurologia e tal. Há um elo entre quando você sai da cadeira básica para a cadeira clínica, um elo, uma matéria importante que faz a ligação, que é chamada semiologia. A semiologia é a técnica que você tem de abordar o paciente, não só a sua história clínica, mas também o seu exame físico e tudo mais. Então, anamnese, né? Faz a anamnese, que é a história clínica, depois você tem o exame físico, você pede exames complementares, mas isso está dentro da semiologia. E uma das partes da semiologia é a palpação. Na palpação, você executa ou você exerce um dos sentidos que nós temos, que se chama tato. O cego lê com os dedos, né? Eu tinha um professor, bem velhinho, já é falecido, que ele era pneumologista e ele dizia, o pulmão fala. Ele botava, a pessoa fazia ele mandava dizer aquelas coisas, ele ia apalpando e ele fazia diagnósticos incríveis. Tato. Veja, Jesus mandou que Tomé colocasse o dedo na mão dele. Então, não é... Veja uma coisa, o ministério Damiani e Guilherme, você precisa sentir, para você ter ministério, você precisa ter a sensibilidade de tocar no ministério de Jesus, porque se você não tiver a consciência plena de que Jesus está vivo, você não tem ministério. Isso é interessante, pastor Amadeu, porque é o princípio do governo da igreja. É saber que quem nos governa, quem governa o ministério é o Senhor Jesus. Por isso que Tomé tocou com um dedo na mão, né? Porque o ministério completo é só Jesus. Exatamente. Ele tocou, quando ele tocou, coloca o teu dedo na minha mão. Se o homem, porque Tomé era apóstolo, e ele tinha um ministério. Uma característica dentro dele. do ministério. Então veja só, ele estava vivendo o antes, uma característica antes do terceiro dia, é mesmo parecido com Pedro. E agora, depois do terceiro dia, coloca duas coisas que ele colocou importantes para ministério. Primeiro é a mão. Sentir. Se o ministério não tiver a sensibilidade, ou melhor, se Jesus não se revelar, o ministério tem que ser uma característica de que Jesus se revelou a ele, ele sentiu o toque, ali Jesus está vivo. Ali ele tomou consciência plena de que Jesus estava vivo. Ali ele tem consciência do terceiro dia. A morte e a ressurreição fica para cá e ele entra para uma nova fase, quer dizer, o mistério, o grande mistério. O ministério tem que estar dentro disso aí. Então ele sente ali. Mas a outra coisa, não bastou só sentir ali, ele tinha que sentir duas coisas. Paulo, quando ensina para a igreja, Guilherme e Damiani, ele ensina baseado naquilo que ele já tinha visto. Entendeu? A mão e o lado. O ministério tem que ter duas características. Ele está na dependência, primeiro, de que Jesus se revela a ele como vivo. E segundo, ele tem que entender que ele é dependente do corpo, que ele vai ter que sentir o corpo. Ele é participante do corpo.
senão não tem ministério. Ali Tomé descobriu que Jesus estava vivo e que o ministério da igreja é dele, a mão é dele. Né? Exato, e, exato. E esse ministério está integrado ao corpo, quando ele tocou do lado. Exatamente. Está integrado ao corpo. Está integrado ao corpo. Você não podia... Isso é uma linha muito bonita de você ver, porque o Evangelho, ele é profético. Né? Quer dizer, é uma linha do projeto dele, é por isso que nós falamos além da letra, né? Quer dizer, as descobertas que você faz. Guilherme, dentro dessa linha, o ministério, ele precisa ter essa sensibilidade. Por quê? Pastor Madeu, é interessante o porquê que Jesus usa o exemplo de Tomé dentro dessa questão de dirimir as dúvidas, os questionamentos, porque a única vez, além dessa que nós estamos tratando, que aparece Tomé na palavra, foi um questionamento que Tomé fez para Jesus. Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E Jesus estava falando com eles em João capítulo 14, acerca de para onde Jesus ia, e houve uma dúvida no coração de Tomé. Tomé virou para Jesus, em João 14, verso 5, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Foi ali que Jesus revela a ele algo que é muito maravilhoso acerca de quem é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas essas duas vezes que Jesus trata com Tomé, ele trata com Tomé levando Tomé para uma segurança. Né? Por quê? Eu não sei para onde eu vou. Como que? Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá também. Toca aqui, Tomé. Toca na ferida. Toca aqui. Eu me lembrei do pastor Francisco e do senhor falando do momento em que o Senhor, Deus, vai tirar a adjutora de Adão e ele tira da costela, do lado, né? Ele tira a Eva da costela. E a igreja é gerada da mesma forma, né? Quando a lança é tocada e sai a água e sangue de Jesus, por que que o Senhor Jesus fala assim, toca do meu lado também? Por quê? Porque ali, naquele momento, por uma questão profética, a igreja estava sendo gerada do Senhor Jesus, do sacrifício dele e da porta da graça que se abria. Então, na vida e do ministério de Tomé, não poderia ter nenhuma dúvida acerca de quem governaria a sua vida, o seu apostolado, a sua vida espiritual. Teria que ser o Senhor Jesus. Damiane, você imagina se Jesus não se revelasse a Tomé? Ia dar uma confusão. A dúvida eterna, né? É bom sempre lembrar também, Amadeu, que esse contexto bíblico ele está dentro do terceiro dia, né? Ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, né? Então era a presença do Senhor ali estabelecendo até aquilo que é o tema nosso aqui, que é o ministério da palavra, né? Então era o Senhor Jesus mostrando... O ministério, como ele falou, como o Guilherme falou bem, é o ministério da mão. Isso. Nós não somos a mão. Não. Não é? A mão nós é dele. Nós somos parte da mão, claro. Nós temos que sentir a mão. Exatamente. E sentir o corpo, nós somos dependentes disso. Mas eu queria trazer um outro assunto, também vou complicar mais para vocês ainda. Tá bom. Dentro desse assunto, olha, e é um assunto que nós não combinamos não, hein? Não trazer aqui ao vivo e a cores. Aqui, há um outro fato muito interessante no Ministério de Jesus, que é a cura do homem da mão mirrada. Qual a linha? Eu falei isso sobre os milagres de Jesus. Vamos lá. A mão, nós estamos falando sobre a mão, sobre né? a mão. Hoje o tema é a mão. A mão, ela tem uma série de habilidades. Você toca algum instrumento? Toca, tá. Você toca o quê? Violão? Bateria. Bateria, tá, tudo bem. Eu não toco nada. Eu toco violão. Você toca violão, Toco. tá. Quando você executa um instrumento musical com a mão, ou seja, no violão, eu fico impressionado com aqueles violonistas, né, que tocam aquela habilidade, aquela coisa toda. Tal.
Aí você diz, o camarada tem uma mão rapidíssima. Não é a mão. É o raciocínio. É o cérebro. É o cérebro. Então você tem um comando aqui, e quando você aprende a tocar violão, você está aprendendo por aqui. A mão, ela executa. Exatamente. Mas toda a ordem parte do seu sistema nervoso central. Hã? Uhum. O camarada é um excelente pintor. Eu não pinto nada, mas tem pessoas que eu tenho um neto de 10 anos que faz coisas incríveis. Ele desenvolveu aquilo. Só toca piano, né? O cirurgião plástico faz coisas incríveis. Ele desenvolveu aqui. A mão, ela executa. Mas o preparo está aqui. Quando Jesus cura o homem da mão mirrada, ele está dando um exemplo claro para ministério. O ministério tem que ser dependente do governo. Do cabeça. Se ele não for dependente do cabeça, ele é uma mão mirrada. Ele não realiza a obra do Senhor. Não consegue executar comando. Porque a mão, os movimentos finos chamados, você pode fazer um movimento grosseiro e tal, mas os movimentos finos dependem da sensibilidade do seu cérebro. Da ordem que vem do cérebro. Exatamente. Então o ministério, se ele não tiver o governo do Espírito, é por isso que Jesus disse a Pedro, quando você era mais novo, te cinges a ti mesmo. Mas agora não. Outro te cingirá. Então, isso nós estamos passando para os irmãos sobre a mão. Então, o ministério, ele tem que ter esse entendimento, senão ele não realiza a obra como tem que ser realizada, o Damiani. E esse exercício, né, ele vai se aperfeiçoando, né? Quanto mais você executa, quanto mais você realiza, quanto mais você é dependente do governo, mais você consegue realizar. Exatamente, isso é bom. Isso é importante. Quanto mais dependente você, quanto mais você desenvolve isso, mais você... Por isso que Jesus virou para o homem da mão mirrada e falou assim, vem para o meio, vem para o centro. Sai daí, se aproxima e vem para perto de mim. Exatamente. Sai dessa situação e vem para cá. Porque ele estava marginalizado, ele não podia participar do culto. Nada, ele não podia. Porque ele era defeituoso, né? Então, quando Jesus o chama, o integra e ele se aproxima do governo. Ele sai de onde ele estava. Exatamente. Guilherme, o que a gente fala muito isso, o que a tradição religiosa criou foi ministérios mirrados. Por quê? Por que ministério? Porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia, quer dizer, é a autonomia os movimentos incoordenados, os movimentos sem ter uma coordenação. Então isso é profético na cura do homem da mão mirrada também. Quer dizer, dentro disso que é a mão, né? Quer dizer, nós estamos falando sobre a mão, porque nós vamos falar sobre a mão e os ministérios descritos pelo apóstolo Paulo. Exatamente. A gente ouve às vezes, Amadeu, algumas pessoas dizem, mas meu ministério é assim. Quando o Senhor me chamou, meu ministério é assim. Não, o ministério ele evolui, o ministério ele aperfeiçoa. Você pode até ter estacionado porque você deixou de ouvir a voz do Senhor. Mas aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, na dependência do Senhor, o ajuste é fino, né? O ajuste é fino, né? Mas olha só, vamos, agora que você entrou num lado, vamos falar o seguinte. O homem da mão mirrada, ele tinha um problema. Mas a mão que está funcionando, se você deixar a doença acometer, ela pode também mirrar. Sim. Exatamente. Entendeu? E uma das coisas, uma das causas, não só as causas articulares, entendeu? Mas também há causas vasculares, né? Não vamos entrar em detalhe. Por exemplo, no ministério, entendeu? É muito importante que ele seja dependente daquilo que o Espírito Santo está realizando no corpo, para que não haja comprometimento do governo, que é o sistema nervoso. E geralmente, pastor Amadeu, quando acontece isso, na parte fisiológica, são duas coisas que deixam de chegar. É a parte neurológica,
o iniciar da cabeça, né? É a ordem do cabeça que não chega na mão, ou a vascularização, que é o sangue. Né? Então, quando você vê uma questão fisiológica na questão do sangue e do sistema nervoso... Há muita coisa interessante sobre isso. Aí mirra, né? Vem atrofia. Você pode ter uma mão mirrada, né? E o senhor pode chegar lá e curar, ou você estava bem e a mão ficou mirrada. Entendeu? Porque você deixou uma doença entrar, aí causou o problema. Isso é muito importante. Nós estamos encerrando essa primeira parte aqui, falando sobre a mão. No próximo programa, nós então vamos entrar logo nas características dessa mão. Então nós falamos hoje sobre a mão, a experiência de Tomé, falamos da mão mirrada, a mão de Jesus, né? O ministério de Jesus, a mão dele, os ministérios. Nós no próximo programa nós vamos entrar com mais detalhes sobre a mão de Jesus nos ministérios da igreja. Damiani. A paz do Senhor, mais um aprendizado. A paz do Senhor, Guilherme. Paz do Senhor. Nós vamos continuar. Olha, hoje foi na base como se diz assim, ao vivo e a cores, sem nada planejado, né? Amém. Mas é isso mesmo, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. A paz do Senhor a todos.